Ai, gente, muito engraçado, meu Deus do céu. Gente, esse Instagram, do nada. Faltam 25 segundos. Daria tempo de nem dar tchau. Vamos esperar. E Gente, eu aí? levei até um susto. Pareceu assim, 25 segundos, meu Deus, não sei nem dar tchau com 25 segundos. O O que eu faço? que eu faço? Estávamos aqui num papo tão cabeça que a gente nem viu o tempo passar. Não é isso, é. Ai, Ai, ai. gente, Então, mas o que eu tava vamos falando é lá. que às vezes a gente precisa ouvir o que as pessoas falam de nós, entendeu? Obviamente, Aham. nem tudo que as pessoas falam é verdade. Mas a gente precisa ter esse espírito de exame, assim, né? De nos Uhum. examinarmos. E será que não é verdade, né? Muitas vezes a gente precisa melhorar nesses pontos que as pessoas falam, né? Sei lá, Uhum. você tá gastando muito dinheiro, ou você tá não sei o quê, ou você sempre faz não sei o quê. Às vezes é um pouco de exagero, mas às vezes a gente pode melhorar naquele ponto, entendeu? Então, às vezes, a Uhum. gente fica muito resistente a mudar em determinadas coisas, porque a gente acha que a outra pessoa tem que gostar da gente como a gente é, né? Se adequar a isso, né? É, exatamente. Se E é aquilo adequar que a a gente gente. falou, às vezes não é jeito de ser, às vezes é falta de caráter mesmo, né? Uhum. Então, às vezes a gente quer ter a última palavra, né? Assim, uma outra forma da gente modular o nosso caráter é a forma da gente falar, né, Bianca? Tudo tem um jeito de ser Ah, dito, né? com Então a certeza. gente, muitas vezes a gente quer falar porque a gente quer ser espontâneo, a gente quer ser, lá, lá, lá. E às vezes a gente, assim, forjar um caráter é, cara, eu gostaria de esganar, mas eu não vou fazer isso. Eu vou Uhum. guardar na minha cabeça, guardar no meu coração. Em outro momento eu vou falar, né? Uhum. Tipo, não vou mandar aquela mensagem, entendeu? Não vou. Às vezes eu faço isso, cara. Às vezes eu Uhum. apago até o contato, assim, sabe? Falo, cara, não, Uhum. agora não. Porque aí, senão você abre, cada vez que eu abre o WhatsApp, você fica olhando a pessoa ali. E aí É, dá vai vontade de ter. responder, né? É, não, uma vez eu ouvi falar Arquiva assim, as ó, gente, mensagens. o primeiro impulso, ele engana, é traiçoeiro. Ignora teu primeiro impulso, deixa passar e depois você vê o que que faz. Porque, né, na verdade, a gente É, acaba. E assim, é impressionante como é o que você falou, diante de algo, não vê como uma barreira que não dá para passar, mas vê como sim. oportunidades para crescer, né? O que vem do outro, a gente valorizar, porque a gente tem uma resistência disso, de cara, de não reconhecer que eu sou falho. Eu vi que uma coisa que eu melhorei muito por causa de relacionamento, até, né, no caso, o meu marido me ajudou nisso, é que Aham, eu tenho um temperamento mais quente, ele tem uma tendência mais fria, né, mais calma. sim. Então, às vezes, eu falo e penso ao mesmo tempo, né? Então, não estruturo para falar, né? Então, acaba sendo isso. Sim, E às vezes eu falava umas coisas rápidas, assim, às vezes sem maldade, assim, só para falar e sim, resolver. E sim. ele recebia aquilo mal. Eu falava assim, mas eu não tô entendendo, mas ele, não, você aqui, você, sei lá, você me acusou, Sim. você não sei o quê. Eu, sério, eu fiz isso. Porque às vezes a gente acha que é só quando a gente É, faz com claro. intenção. Eu quero mais claro. Exatamente. Aí quando ele Sim, falava, eu falei assim, não, peraí, mas se ele tá falando, é porque sim, tem alguma razão aí. É o que você falou, às vezes a pessoa pode falar de exagerado ou não, mas se sim, tá falando é porque é um alerta, né? Aí eu vi sim. assim, ah, gente, então assim, não, então isso saiu dessa forma que eu posso melhorar, né? Então vamos lá, vamos dar uma articular. É, E não é que assim, não é espontâneo, não, mas é porque eu continuo tendo que ser sim, sim, lapidada, assim como sim, todo mundo, exatamente. né? E são Exatamente. educações diferentes, você. Aí tem coisa que eu vejo, olha, amor, pra mim isso aqui não cai bem. Educado assim, beleza, a gente ajusta. Então, essas Sim, são sim. duas pessoas que têm que estar dispostas a se ouvir, É, porque o relacionamento não tem como ser só um vou fazer o que der na é, telha, né? não tem como. Aceita, só assim, gente, eu vejo muito isso e vai sempre dar problema, gente. É, Porque a gente sim, tem que abaixar um pouco a bola, como se alguém fosse perfeito, sim, né? sim. Não, na verdade, por isso que muitas vezes as pessoas se confundem com temperamento, sabe? Porque as pessoas falam, nossa, você não sei o que lá, mas não é possível. E graças a É, Deus que você não consegue reconhecer meu temperamento, porque o temperamento é é. assim, é a parte mineral do nosso ser.
né? Nessa hora, nessas horas de, tipo, sei lá, que acontece uma coisa. Nesse dia da livraria foi tão engraçado, porque eu tava com o Ítalo e a Mila estavam comigo. E aí eu fiquei, cara, remoendo aquele negócio, sabe? Falei, cara, que absurdo. Não sei o que, não sei o que. E aí, eles assim, cara, tu tá pensando nisso ainda? Eu falei, cara, tô. É um absurdo. Eu não sei o quê. Sabe, assim, totalmente assim, querendo resolver o negócio, sabe? Então, nessas horas, assim, isso que você falou, o primeiro impulso é, cara, sangue no olho, entendeu? Mas assim, mesmo isso, cara, não posso falar com grosseria com a pessoa que vai resolver, entendeu? É tipo, eu não falei nem um pouco grossa, né? Eu fiz aqui no teatro, mas eu não falei nem um pouco grossa. Falei, cara, isso precisa. Ele falou: eu posso resolver na segunda-feira? Não pode resolver, você precisa resolver isso hoje. Porque esse tipo de coisa, uma vez que a criança tenha visto, ela viu para sempre. Então isso é muito sério. O peso disso, agora. né? Tem que resolver isso agora, não pode resolver em outro momento. Aí ele falou, não, fique tranquilo que eu vou tirar todos os autores da livraria. Eu falei, por favor. E aí eu falei, aproveita e tira todos os outros quadrinhos que tem aí, pode arrancar fora. Não quero nenhum. Turma da Mônica arranca fora também. Arranca tudo, não vai ter tira tudo. Mas assim, eu acho que à medida que a gente vai ficando mais velha, a gente vai amadurecendo essas coisas. O meu filho pergunta assim, mãe, você gosta de fazer aniversário? Eu falo, adoro. Significa que eu tô ficando mais velha e tô ficando, tem coisas que a gente vai vivendo na vida, cara, e que a gente precisa ter vivido pra gente entender as coisas, sabe? Isso, cara, eu acho que isso não tem valor, assim, não tem um valor calculável. Tem coisas que não basta você olhar num livro. Você precisa viver, sabe? Você precisa viver aquela experiência, né? Pra poder você saber como fazer. E o nosso caráter só vai ser forjado com o tempo, Bianca. Por mais que a gente queira, por mais que a gente imagine, por mais que a gente... Cara, é na hora que vem a situação é que você vai ver como é que você vai agir ou não vai agir. Obviamente... Não é da noite pro dia, né? Obviamente, se você já está treinado em um monte de coisa antes, na hora que vem uma decepção, na hora que vem uma situação difícil, você vai tender a agir com mais sabedoria. Porque você já pensou naquilo várias vezes, você já tem noção do que você acha sobre a vida, sobre o ser humano, sobre a sua transcendência, sobre uma série de coisas que já vai permitir você agir de forma mais coerente com os seus pensamentos, né? Mas se você é uma pessoa que vive, assim, não vive de acordo com as coisas, não procura viver de acordo com as coisas que você pensou, a sua tendência é começar a pensar de acordo com as coisas que você vive. E aí você vai começando, em vez de você ter um caráter forte, você vai ser uma pessoa muito fraca. Em qualquer evento você tá indo, né? Não, você vai começando a justificar todas as suas ações porque você acha que você tá sempre certo. Então, quando a gente começa a fazer coisa errada, assim, indo contra a nossa consciência, né? Porque a gente nunca faz uma coisa bizarra do nada, né, Bianca? A gente não faz. As coisas vêm vindo, até que alguma coisa acontece, entendeu? Você nunca tá no precipício sem ter dado uns passos, né? Assim, não, exatamente. Você não chega no precipício do nada, né? Você... E quem... Uma pessoa atenta do lado fala, cara, vai dar confusão. Vai dar confusão. Vai com calma. Volta que o negócio tá ruim, entendeu? Mas às vezes a pessoa continua indo, né? Porque é aquilo. Quanto mais coisa errada a gente vai fazendo, a gente precisa amornar a nossa consciência. Daí a gente começa vai diminuindo o sarrafo, né? Você vai diminuindo exatamente, vai diminuindo a sua exigência, vai diminuindo até que você faz uma coisa muito ruim, né? Então a gente precisa fazer o caminho de volta, a gente precisa ser exigente com a gente mesmo. Por isso que é algo que tem que ser diário, não adianta, hoje eu tirei meu dia, vivi todas as virtudes, vi maravilhosamente bem, mostrei para as pessoas e no dia a dia, né? Em tudo. Porque é isso, a gente vai se acostumando, né? O ser humano é isso, você se acostuma com uma virtude ou com um vício, né? Exatamente. Não, e a verdade é que quando pra gente adquirir as nossas virtudes e uma boa consciência, olha, a gente rala.
Agora, para poder a gente bater nela, é assim, 2 segundos, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre alerta mesmo, porque a gente é capaz de fazer as piores coisas, né? Sim. Então, Ter isso em mas é mente, né? óbvio. Não é Oi? ficar horrorizado. Ter isso em Mas mente. assim, E isso assim, ajuda cara, que isso também. vai te ajudar. Isso vai Ajuda a ajudar. se relacionar Olha. com outras pessoas. Não, porque você, Uhum. você não se assusta, você fala, cara, eu sei que pode acontecer isso. Entendeu? É. O O negócio ser é, humano. em acontecendo, como que eu vou reagir? Porque você Uhum. não pode agir em relação a outra pessoa. Você não pode obrigar a pessoa a fazer nada. Mas você Uhum. pode agir de uma outra maneira. Você pode agir de forma madura, você pode agir sendo responsável, você pode Uhum. agir sendo coerente com as suas decisões, você pode Uhum. agir sendo coerente com seus compromissos, entendeu? Então, assim, sei Uhum. lá, quando alguém faz uma coisa ruim com a gente pode ou simplesmente mandar aquela pessoa ir pastar e falar, cara, porque isso acontece muito, né? Eu tenho que cuidar de mim. Uhum. Assim, até quando vão ficar fazendo isso comigo? Até quando, não sei o quê? E a gente fica se debatendo com o que a gente merece. Só que aí, Uhum. cara, só dá errado. Só dá errado. Só que isso é difícil, porque a gente tem que morrer por dentro, entendeu, Bianca? A gente morre por Uhum. dentro de falar, caracas, cara, que vontade de fazer, né? De, tipo, de Uhum. olhar pra mim, né? Dá uma vontade Uhum. gigante de olhar pra mim, mas você, cara, não. Não. Não, não, não. Eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que olhar para fora, porque se eu tô olhando para mim, muito provavelmente eu tô olhando para a pena que eu tenho de mim, pro meu orgulho, pro meu amor próprio, pro meu, né? Uhum. Então isso não é forjar o caráter, você tá sendo uma pessoa muito fraca, né? Uhum. Então, se você faz isso o tempo inteiro, você se torna uma pessoa muito fraca. Aí, na hora que vem as dificuldades, as pessoas se desesperam. Desesperam. Uhum. Desesperado. Fala, cara, desespero total. Porque eu não sei mais quem eu sou, não sei de onde veio, de onde vim. Você começa a se debater, Nada porque tem você sabe sentido. como é que a pessoa fez isso comigo. E aí, pronto, já Uhum. era. Inclusive com os próprios filhos, né, Uhum. Bianca? Porque eu já vi isso muitas vezes. Das mães educam seus filhos, dão a vida pelos seus filhos, fazem tudo pelos seus filhos. Na hora que eles crescem, ficam adultos, as mães falam: eu fiz tudo por você e você é um ingrato. É. Você Fiz não sei para o ter um quê. retorno, né? E aí, cara, isso é muito sério, assim, porque isso é um problema muito complexo. Uhum. Pessoas, assim, não há relacionamento que sustente isso, né? E na verdade, os nossos filhos, a gente faz tudo por eles, só que assim, eles não devem nada a nós, a gente faz porque é nossa obrigação mesmo, né? É Aham. claro que a gente precisa educar os nossos filhos para que eles sejam pessoas agradecidas, para que eles sejam pessoas carinhosas, cuidadosas, se preocupem com o outro, né? Então, Uhum. a chance deles se preocuparem com a gente é muito grande, porque isso já vai estar dentro do caráter deles, né? Então, assim, Uhum. isso é uma coisa maravilhosa de ter muitos filhos. Porque eles aprendem o tempo todo a sair de si, né? Tipo, eu não vou fazer as coisas só porque eu quero, mas porque precisa ser feito, entendeu? Hoje É. os meninos passaram o dia hoje arrumando a casa. O dia. Mas eles Tem que gastam. adora o que é lavar o banheiro, é o Itinho que adora lavar o banheiro, esse Não, é o negócio dele, Antônio. né? O Antônio. Mas eles arrumaram mesmo. Eles pegaram o aspirador de Uhum. pó, eles arrumaram a cama, eles arrumaram os livros, e eu não pedi nada. Simplesmente eles falaram, Mas já vai cara, tendo uma hoje consciência, Hoje né? é dia, eles falam assim, hoje é dia de manutenção. Eu não sei porque eles falam isso, eles inventaram isso. Manutenção. Hoje é dia de manutenção. Aí, minha filha, eles ficam e arrumam a sala, e arrumam não sei o quê, e arrumam. Nanã. E eles ficam Uhum. horas fazendo isso. O pessoal fala, cara, o que seus filhos fazem sem televisão? Eu falo, cara, olha, Pô, troca a você fralda você do nem imagina a Ângelo. maravilha que é. Nossa, troca a fralda do Ângelo. O Itinho fala, mãe, várias vezes quando eu vejo, o Ângelo aparece no colo dele. E aí ele fala, mãe, já troquei a fralda dele. Ele troca a fralda de cocô, Bianca. Ele pega Ó, ele no colo. Ele tem 10 anos, ele quase não tem nem altura direito. Ele pega ele no colo, ele lava o bumbum dele na pia. Nem eu faço isso. Eu uso uma água que tem do lado. Mas eu não sei uhum. porquê. Entendeu? Ele vai lá, ele pega e lava o bumbum e troca a fralda e bota a roupa. Ele fala, mãe, Ai, eu posso dar comida pra ele?
eu ainda não deixo, porque o Ângelo é muito pequeno e, enfim, ele ainda Aham. tá comendo muito pedaço, eu tenho medo dele dar uma exagerada. Aham. Mas ele fala, não, mãe, mas eu quero fazer, eu quero fazer. Não, mãe, eu... Entendeu? Então, assim, Uhum. a pessoa vai aprender, as crianças vão aprendendo a sair de si, sai de si, sai de si, sai de si. Então, assim, na hora que, sei lá, eles. No aniversário do Itinho agora, Bianca, foi uma coisa mais fofa. A gente tava em quarentena no aniversário dele, né? Aham. Então, cara, não teve amigo, não teve presente, não teve nada. Não teve nada. Cara, foi um Aham. dos melhores aniversários dele. E a gente falou, filho, Ai, olha, gente. a gente não. Você não vai poder estar com seus amigos. A Uhum. gente não vai sair para comprar um presente para você e tal. Uhum. E por acaso eu tinha ido na casa de uma amiga minha que ela estava vendendo os livros e eu comprei uma coleção inteira do Falar com Deus. E aí, Ah, quando eu cheguei com a coleção do Falar com Deus, são tipo 7 volumes. Eu botei uma fita gigante assim, sabe? É um texto denso, né? Aí ele uhum. falou. Aí eu falei, meu filho, então, isso aqui um comentário sobre o evangelho de cada missa. Aí ele, mãe, você comprou isso pra mim? Eu falei, comprei ele. Mãe, que Ai. maravilha. Nossa, parecia que ele tava ganhando um Lego, assim, sabe? Ele ficou Aham. Uhum. tão, cara, no dia. Aí ele falou, mãe, me ensina aqui como é que eu uso isso, não sei o quê. Todo dia ele senta lá na cadeira dele e lê o negócio, entendeu? Ai, Então, assim, eu gente, falo, ele. gente, surreal. Eu mesma não acredito, sabe? Eu falo, gente, não é possível, sabe? É uma coisa Aham. impressionante. É Mas, assim, impressionante. você chega para uma criança que, se uma criança que assiste videogame o tempo todo, fica o dia inteiro no videogame, e tem uma Uhum. televisão só para ela, um videogame só para ela faz tudo que ela quer, ninguém nega nada para Uhum. ela. Cara, na hora que aconteceu uma circunstância adversa, ela não vai saber lidar, ela vai fazer birra mesmo, ela vai bater a porta, ela vai fazer tudo, entendeu? Então, Uhum. assim, foi tão Por isso engraçado que que eu tem tava muita com. gente que entra em crise quando, por exemplo, entra numa faculdade assim, né? Por exemplo, federal, com uma exigência maior, um trabalho que o chefe ali, ele não vai ficar falando com um jeitinho, ele vai falar, cara, faz! E é isso, se vira, I'm né? so E sorry. aí. Aí tem que ir pra terapia, entendeu? Exato. Uhum. Sim. Então, Exatamente. foi tão engraçado que a professora de inglês dele, ela me mandou um áudio e falou, Sâmia, foi tão engraçado porque eu falei com ele, eu tava na aula de inglês, eles estavam conversando, Aham. e aí ela falou assim, ela falou, não, nem sei por que que entrou nesse papo, né? Mas aí ele falou, não, porque eu quero ser padre e tal. Aí ela falou, ah, é? Mas ano passado você falou pra mim que queria casar. Aí ele falou, não, mas minha mãe não vai deixar, não. Aí o pessoal agora vai ficar louco assim, por que você não quer ter nada comigo? Porque quando vem esse papo, assim, quando surge esse Ai, papo, eu gente, falo, gente, vocês não vão casar, eu já avisei. Ninguém vai casar aqui nessa casa. ai, gente. Ai, gente, muito bom. Ele falou, Cara, ele é desse o professor de filho. inglês, não, minha mãe não vai deixar, não. Ai, Ai, gente. gente, ele podia ficar obediente assim, né? Todos eles. Não, mas é impressionante, né? Você vê aquilo, você começa a ver um senso de cuidado, de responsabilidade. São coisas que vão ficar, gente, não tem jeito. E aí a gente até entra um pouco no fenômeno, né? Que hoje parece que as pessoas estão demorando muito para ser adulto, né? Então as pessoas estão demorando séculos para sair de casa, estão demorando séculos para entrar no emprego, porque aí sempre inventa, né, uma coisa de estudar, uma coisa. Então parece que assim, até isso está um pouco relacionado, que está todo mundo fugindo um pouco de relacionamento e responsabilidade, tipo, Sim, ai, não quero assumir um namoro, ou é um namoro eterno, aquela coisa assim, sabe? Então tudo está muito ligado porque você não está acostumado com responsabilidade, não está acostumado sim, com sacrifício. Então, assim, tudo bem, você pode não ter tido isso na infância, mas, cara, como adulto, dá para sim. trabalhar. E o que você falou, por exemplo, de você pensar nas situações que podem acontecer, né, e já se preparar, isso até é algo que eu super indico na terapia, gente. Olha, pensa na situação, não se iluda achando que não vai acontecer de novo, não se iluda que tá tudo perfeito, pensa no pior, pensa na coisa ruim. É, Só que, em vez de você pensar na estratégia que você está sempre tomando, cara, vamos pensar em outra coisa. Porque aí na hora, quando você está exposto àquilo, você leva, não,
eu posso reagir diferente. Agora, é igual formação. Você acha que gente, a gente vai se formar durante a vida inteira? Não tem jeito, vai sempre ter que ouvir as mesmas coisas, vai ter que sempre, né? Todo dia à noite se examinar. É isso? Não tem como não lutar, sabe? Verdade, com certeza. Não, sem dúvida nenhuma. É uma coisa diária, assim, né, que a gente precisa Aham. fazer, né? O pessoal tava perguntando aqui, Bianca, se eu tenho algum tempo que eu dedico pra mim, né? Uhum. Eu não tenho esse tempo. Não tenho esse tempo. Hoje em dia eu tô realmente bastante atribulada, assim, tem bastante coisa aqui. Uhum. Por isso que eu, inclusive, tô com bastante sono, né? Porque eu não tenho tido. Não, mas eu não acho isso bom, não. Mas eu não tenho tido uma boa noite, assim, não tenho conseguido dormir bem, sabe? Assim, cedo Uhum. e Uhum. acordar num horário razoável, né? Uhum. Então, mas é o que temos para hoje. É o que temos para hoje e é o que dá, né? Uhum. Eu tava até antes desse negócio aí do coronavírus, eu tava fazendo academia, né? Academia não, Aham. personal aqui, que na verdade era o que tava funcionando porque eu marcava com ela tipo meio-dia na hora do almoço dos meninos e aí deixava com a menina que trabalha aqui dando o almoço para eles. E Uhum. aí só que, cara, eu lembrava na hora que ela interfonava, porque eu tô sempre. Aí na hora que ela interfona, fala, ah, meu Deus do céu, a Vanessa. E daí, tipo, vou me arrumando. E aí quando chegou lá, Já começa a academia aí, né? Já começa a não, correr a não, eu meditação. sempre perco 10, 15 minutos da aula, porque eu tô sempre enrolada e eu nunca lembro que eu falo, cara, se não fosse você, eu não ia fazer. Porque eu ia ter sempre, tipo, não, tem outra coisa pra fazer, tem uma coisa mais importante, não sei o quê, e ia Aham. acabar não fazendo, né? Mas assim, eu não sou contra que a gente tenha um tempo pra gente, entendeu? Eu tenho Uhum. tempo sim, eu tenho um tempo de que eu faço meditação minha, né? Mas assim, eu digo Uhum. assim, vou sair, ter um tempo pra que eu faça alguma Ficar coisa. espairecendo sem fazer o Na que eu verdade, quero. eu tenho até, hoje foi até engraçado, o Ítalo me mandou um link, ele falou, cara, por que você não vai aqui pra esse spa? Eu fico com os meninos, eu falo, pela Deus me livre, cara. A última coisa que eu quero na minha vida é sair da minha circunstância e da minha vida, cara. Tô falando sério. Eu falo, cara, não, Uhum. obrigado. Se Uhum. você quiser ir comigo, eu até vou. Mas assim, Aham. sozinha, não tem, sabe, essa chance disso acontecer. Não, sem De eu como. sair daqui, deixar meus filhos, deixar meu marido e beijo, tchau. Não tem chance de acontecer, Uhum. não pode tirar. Mas ele falou, mas você tá muito cansado. Eu falei, paciência, eu vou ter que descansar de outro jeito. Aham. Não, Cara, e muito isso aí também, cara, eu não entender ia tempo de descansar. família, né? Tempo de família, tempo de marido, tempo do que deve ser feito. Às vezes eu vejo até as pessoas mudando um pouco a ordem. Cara, é complicado. Você precisa olhar para o seu casamento, precisa olhar para os seus filhos, precisa olhar para as suas todas as É. outras circunstâncias, né? Não tem É. como. Então, eu acho, Bianca, assim, é uma vida exigente, assim, sabe? Uhum. É, nesse sentido, assim, né? Falaram aqui, ó, vai ficar preocupada no spa. Realmente, não Tá vai ficar louco, relaxada. imagina. Gente, Aí começa a acontecer tudo, né? Aí vai chegar o não, WhatsApp, porque ô, vai recorrer à Bianca, mãe, né? você de fato. Cara, você me imagina, tipo, lá na massagem e meus filhos aqui, meu marido, não sei o quê. Eu falo, gente, Cara, não gente, dá. não dá. Exatamente. Então, assim, vai descansar no céu, entendeu? Mas É, recuesca-te em pace. Cara, amém. gente, quando eu for morrer, cara, me deixa aí, vai, deixa. Deixa, faz um caixão bem assim, conchegante, que eu vou ficar Não, lá. pior que vão ficar pedindo tua intercessão, né? Ai, mas por favor, tudo isso aqui, pelo amor de Sério, Deus, reza desiste, pro cara. santo. Desiste. Nem no céu a gente vai ter Tô entendendo. sossego. Não, mas, cara, Imagina. mas olha só, Bianca, eu acho que, cara, eu, na verdade, hoje em dia, eu gosto disso, sabe? Uhum, Porque eu acho que, sei lá, cara, eu acho que as coisas foram desenrolando de um jeito na minha vida que isso pra mim não é um peso, entendeu? Não é um uhum, peso, sabe? Eu não tô aqui com os meninos pensando que, caraca, cara, eu tinha que estar, porra, eu queria estar não sei aonde, eu queria estar com as minhas amigas, eu queria. Cara, uhum, eu não penso isso. Isso não vem à minha cabeça, entendeu? Ah, mas é uhum, difícil, as crianças falam o tempo inteiro, as crianças não sei o que lá. Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu acho que eu sempre penso assim, cara, quando eles dormirem, eu vou te dar uma descansada, entendeu? Só que aí eu uhum, quero ler um negócio, eu quero estar com o marido, eu quero, uhum. sei lá,
falar com uma amiga, eu for fazer live. Daí quando vê, Aham. minha filha, Dá aula, né? Faz tudo. quando vê os dias passou um, passou dois, não sei o quê, né? E Uhum. assim, claro que eu acho que a gente tem que ter um momento de descontração, sabe? Então, assim, por exemplo, tá aqui com você, pra mim é um momento de descontração, entendeu? Porque eu tô Aham. aqui, eu tô rindo, eu não tô aqui, tipo, tensa de fazer um negócio, entendeu? É Aham. diferente quando eu vou fazer uma aula. Vamos fazer uma aula? Aí não, porque aí, sei lá, uma Uhum. aula dessas que eu vendo, sabe? Porque aí eu, poxa, eu tô ali preocupada em passar um conteúdo, sabe? Mesmo, em ter um início, meio e Uhum. fim. Não é uma conversa, né? É uma coisa Uhum. que eu É, porque aqui preciso, é né? descontraído, né? A gente vai tocando e tá tranquilo, É, né? Assim. exatamente, exatamente. E eu acho que a Uhum. gente não tem problema nenhum da gente sair com as amigas de vez em quando, sabe? E eu acho totalmente saudável isso, né? Só que assim, o Aham. negócio é que o que eu não acho assim muito bom e saudável, que eu acho que a gente tem que examinar, é se o tempo inteiro a gente fica pensando, cara, eu não tenho mais tempo pra mim, eu me anulei totalmente, eu, sei Uhum. lá, entendeu? E se fazer de vítima por isso, entendeu? E o Eu tempo acho que a todo gente tendo que tem que espairecer, o tempo todo tendo que sabe? sair disso. Eu acho que Uma hora assim, não eu acho dá, que assim, né? a minha mãe me ensinou muito isso, assim. Ela sempre me Aham. criou assim, eu acho isso maravilhoso, entendeu? Um tempo da minha vida, obviamente, adolescência e tal, a gente, início de fase adulta, a gente acha isso duro demais. Mas hoje em dia eu acho que, cara, isso me ajudou imensamente. Ela sempre fez com que eu assumisse as minhas responsabilidades, entendeu? Você teve Uhum. filho? Que assuma suas responsabilidades, entendeu? Então, assim, Isso, de aham. fato, você ter os seus filhos e você ficar contando com a sua mãe, você ficar contando. Não que a gente não possa contar com uma ajuda. Eu conto com a minha mãe me ajuda, sabe, de Uhum. vez em quando. Mas agora ela pode me ajudar. Quando eu tive meu primeiro filho, eu ficava sozinha, entendeu? Ficava sozinha Uhum. e assim, a gente fica com raiva. Tem gente que fica com raiva, porque minha mãe me ajuda, porque não sei o quê, porque minha sogra não sei o quê, blá blá blá. Mas, cara, Uhum. você não quis ter a criança? Então, que você assuma essa Exatamente. responsabilidade. Entendeu? Porque Uhum. agora a gente tá com dificuldade financeira e minha mãe não me ajuda, minha sogra não me ajuda, não sei o que. Cara, paciência, elas não têm nenhuma obrigação. E assim, Uhum. puxar essa coisa de tipo, cara, eu tinha que, mas ela tinha que me ajudar. Agora que eu tava precisando, eu fui lá e pedi. Cara, ela não tem nenhuma obrigação. Nenhuma obrigação. Nós, Uhum. assim, escolhemos determinada coisa e a responsabilidade é toda nossa, entendeu? É toda nossa. Uhum. Toda nossa, sabe? Então, assim, eu várias Você não vezes vai cair na justificativa, vai sempre ficar se amparando no que o outro. Mas é isso. Só que aí você vê que desde pequenas as pessoas não estão sendo educadas para que Pois tenha é. uma consequência. Então, E hoje em exatamente. dia se levanta a bandeira da liberdade, mas Sim, de uma liberdade assim, de faz o que quer, mas olha, ok, faz o que quer, sim, mas então tem uma consequência e sim, você então se compromete a arcar com essa sim, consequência. Mas não, a exatamente. pessoa quer tomar a ação e deixa pra lá Então, a consequência. Então você se exatamente. enfraquece. Então você não Então, tá mas a minha mãe, abraçando por cara, mais isso eu coisa. tenho que agradecer muito a minha mãe e meu pai, porque eles me educaram assim sempre, entendeu? Sempre, eles Uhum, sempre fizeram isso, sabe? Então, assim, eu não acho que ninguém precisa me ajudar mesmo. Isso também é uhum. um problema às vezes, porque às vezes você meio que deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço e não deixa que a pessoa te dê uma ajuda, sabe? Sei lá, às vezes Isso às é vezes eu tô doente, autossuficiente, né? Assim. às vezes eu tô doente e Uhum, aí, sei lá, minha sogra fala, cara, você quer uma ajuda? Eu falo, não, tô bem. A minha tendência não é uhum, falar, não, cara, eu tô morrendo, eu tô precisando. Cara, pra eu pedir alguma coisa, tem que ser assim, uma coisa que não tenha jeito, entendeu? Então, uhum, minha mãe me educou assim, sabe? E assim, eu acho que tem mais lado bom do que lado ruim. Eu acho uhum, que tem mais lado bom do que lado ruim, porque assim, a gente acaba não se fazendo de vítima, entendeu? E aí você uhum. acaba, tipo, quer passar pra medicina? Cara, eu me lembro que eu nunca paguei colégio, minha mãe nunca pagou, porque ela era professora. Uhum. Então, assim, mas mesmo assim eu estudava, né? Mas a minha mãe não pagava o colégio. Mas quando eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero fazer medicina, eu preciso sair desse colégio, preciso do PH. Uhum. Na época, eu não sei ainda se é o melhor, mas na época era o melhor para Eu vestibular. acho que foi. Aí eu saí no segundo ano e fui pro terceiro ano no PH. Cara, na minha cabeça era o seguinte: eu tenho um ano para passar no vestibular. Minha mãe não tem condição de ficar pagando PH, entendeu? Uhum, Então é agora ou nunca, entendeu? Então, cara, eu uhum, dava o meu sangue por aquele negócio. Falei, cara, minha mãe não tem condição de ficar pagando isso, sabe?
Então, Uhum. eu tentava fazer tudo que eu pude. Tentei fazer tudo que eu pude e graças a Deus deu certo. A minha mãe, de fato, não precisou pagar mais cursinho. Então, assim, mas tô dizendo assim, mas quando eu passei no vestibular e fui para Nova Zelândia, eu fui para Nova Zelândia, minha mãe Uhum. falou: Ó, minha filha, eu vou te dar tanto e você vai administrar o seu dinheiro lá. Eu não vou mandar mais dinheiro, tá bom? Eu Uhum. falei, tá bom. Então, cara, se eu quisesse viajar, se eu quisesse no seu carro. E no final da minha viagem, o meu pai ficou desempregado. Ela falou: minha filha, segura tudo que você tem. Eu não tenho a menor condição de te mandar Não tem jeito. nenhum real. Eu falei, mãe, Uhum. fica tranquila. E ela não mandou mesmo, entendeu? Ela não mandou, sabe? Então eu Uhum. administrava o que dava, do jeito que eu achava, entendeu? Então era assim na Uhum. faculdade também, me deu um cartão de débito, falava, minha filha, é isso aqui que você tem que passar o mês. Se der, deu, se não der, paciência, entendeu? Sobreviver. Aham. Exatamente. De vez em quando meu pai dava, eu falava, ih, pai, gastei mais que devia. Ele dava uma. Porque como a Aham. gente diz lá em casa, ele era o fantasminha camarada, entendeu? Ah, meu Deus. Mas assim, não era o comum. O comum era meus pais sempre fazerem a gente assumir Aham. as nossas responsabilidades, entendeu? Então, assim, Uhum. eu acho que tem que ser assim, sabe? A gente ficar o tempo todo tapando o buraco dos filhos, sabe? Ainda mais quando eles já são Uhum. maiores. Precisa Uhum. dar uma. Porque senão é isso. Por que isso tem a ver com o que a gente está falando? Porque isso é forjar o caráter, né? É deixar que, quando eles são maiores, obviamente, que as consequências Aham. venham, entendeu? Minha filha, aconteceu, entendeu? Se você não. Ninguém vai E fazer por vão vir. você. Vai ficar Aham. esperando que alguém faça por você, já era. Nossa. E aí vai cair naquela história que a gente estava falando de um casamento em que o outro tem que aceitar o jeito que você é, porque você botou na cabeça que é questão do outro, do outro, do outro. Claro. Então a gente vai vendo que assim, é tudo muito no concreto, né? No fundo, assim, óbvio, a gente não tem uma fórmula pronta, mas é a gente examinar a nossa vida. Sim, Né, sim. examinar a nossa vida, pensar assim, cara, pois foi no papel, né? Escreve teu nome e vê, faz uma hierarquia aí do que é mais importante, quem é você, quais são as suas circunstâncias, né? Onde você tem que estar, e assim, e até pra gente finalizar, vou deixar salvo que o pessoal estava preocupado. Assim, isso não quer dizer que você não vai botar amor, né? Não é porque assim, eu tenho que fazer. Não, Não, gente, não. é com amor, porque Até assim, porque se é uma você não liberdade colocar amor, já infinita era. ali. Então assim, Fica você muito faz duro. porque você tá se forjando ali, você decidiu, aquilo é fruto de uma escolha sua, né? Óbvio que assim, Sim, tem exatamente. circunstâncias que às vezes, né, realmente apareceu, mas é aquilo, é teu, é tua Sim. história. Ao invés de a gente contar a nossa história a partir dos outros, ou a partir de coisas ruins, ai, porque eu não tenho isso, ai, porque eu não sou como a Sammy. Gente, pelo amor de Deus, você é você. Então, dentro dessa Sim, sim, história, como ser grande, né? Como sim. alargar a sua vida, alargar todo esse panorama, né, Aham. Sammy? Então, eu vou Sim. deixar salva essas duas partes e depois Tá. também tentar pegar alguns pontos assim, até para escrever para o pessoal, pontos concretos, né? Porque tem muita coisa Tá. assim boa que você trouxe. Nossa, mas é um papo tão gostoso, né, Você Sammy? Dá para quer, estar refletindo. você quer responder alguma pergunta aí da galerinha? Porque tem essa caixinha que a gente pode perguntar. De repente a gente escolhe umas três. Se você quiser escolher aí umas Boa, três, tá a gente bom. Vou responde abrir aí. aqui então. Tá. Tô abrindo aqui. Então, podem fazer as perguntas. Aí, assim que o pessoal clicar, já aparece aqui? Que eu cliquei na pergunta. Ainda não Eu apareceu. acho que vai aparecendo aqui, como a gente não falou pro pessoal, o pessoal não fez, né? Mas se vocês É, quiserem fazer uma hora das perguntinha aí. perguntas. Exatamente, exatamente. Mas Beleza. esse tema é muito bom, cara. Eu tava lendo aqui alguns pontos sobre o caráter. Eu falo, cara, a gente pensa, putz, tem um monte de coisa para melhorar ainda, né? Uhum. Não, e aí, assim, também assim, não é porque a gente está falando que a gente é perfeito, gente. Não, Sim, assim, a claro gente que tem uma luta gigante, né? Mas é porque tem que ser falado para a gente ajudar vocês e a gente se ajudar, sim, né? Então, sim. assim, Eu acho que ó, assim, estão chegando algumas aqui. as pessoas têm que ter noção disso, né, Bianca? Que não é porque as pessoas falam, mesmo as pessoas que falam na internet e tal, não significa que a gente faça tudo de forma totalmente perfeita. Quem dera se fosse assim. Se fosse assim, eu já Uhum. dava pra morrer, né? Mas assim, Exatamente, tá isso todo não mundo certo. significa que. Isso não significa. Eu tenho que mostrar. Assim, pelo menos eu penso assim, a gente tem que mostrar aonde a gente quer chegar, aonde também a gente está lutando. Obviamente, às vezes dá errado, às vezes
dar certo. E assim, mas esse é o alvo, né? Uhum. Vai lá. Perguntaram, eu vou ler dos comentários mesmo, porque a minha caixinha acho que não tá funcionando. Tá. Bom, eles falaram assim: qual o maior desafio que você enfrenta diariamente? A minha desordem. Uhum. A minha desordem. Eu sou uma pessoa desorganizada, bem desorganizada. E agora eu tô tendo umas circunstâncias de vida assim muito específicas que estão me fazendo ter umas assim, as coisas estão meio assim instáveis, assim, entendeu? Cada hora acontece uma coisa, Uhum. não sei o quê, e isso tá me deixando mais assim, Nossa. né, desorganizada do que o Uhum. comum, né? Mas se eu fosse uma pessoa organizada, não estaria sofrendo com isso tanto quanto eu sofro com a desorganização. Mas eu acho que eu vou lutar para ser ordenada até o final da minha vida, né? Aham. Mas assim, Mas é sem aquilo, não vai dúvida, desistir, não. né? Hoje pensando sobre o caráter, eu falei, cara, eu preciso melhorar isso para ontem. Eu preciso melhorar isso para ontem. Eu preciso melhorar isso para ontem. Eu preciso fazer algumas coisas que vão me ajudar, que vão ajudar a organização das coisas da minha casa, entendeu? Uhum. Mas, enfim, mas é isso. Então, para mim, é desordem. Se eu fosse mais organizada, as coisas iam ser bem melhores. Olha, perguntaram também, bom, quais são seus valores inegociáveis? Nossa, que profundo, né? Porque a gente vai falar de caráter, vai ficando profunda a coisa. Não, valores inegociáveis. Cara, essa é uma pergunta bem Interessante, importante, né? na verdade. Cara, eu vou te falar. Ah, É só porque. comentando aqui, ó, algumas pessoas falaram assim, nossa, me deu até um alívio, isso é minha luta também, né, de ter a questão da desordem, Desorganização. não é? Gente, é luta, né? É É um ser luta. humano, né? É luta, exatamente. Então, cara, valores inegociáveis. Cara, deixa eu ver como é que eu vou responder isso. Uhum. Sabe por que que eu tô na dúvida? Sabe por que eu Ah, tô na dúvida? Porque, assim, tem que saber que circunstância que isso tá, entendeu? uhum, Porque, assim, se eu tô lidando, sei lá, com uma funcionária minha e ela tem uhum, determinada atitude, isso pra mim pode ser assim, cara, isso pra mim não dá. Beijo, tchau. E vou mandar ela embora. Se uhum, determinada coisa que pra mim é um valor, mas esse valor é quebrado por uma pessoa que eu amo e que eu tenho responsabilidade para com ela, nossa. Aham. eu não vou mandar embora, entendeu? Eu vou fazer com que a pessoa tente melhorar, eu vou tentar estar ali do lado, entendeu? É querer ajudar, né? Assim, porque ali Entendeu? você Então, tem assim, um laço que não é simplesmente tchau. Não tem, ali é exatamente. Não circunstância, né? tem, entendeu? Então, assim, é difícil, é uma pergunta difícil por isso, assim. Tem coisas pra mim, que, sei lá, sei lá, vou dar um exemplo. No casamento, tem algumas coisas que, a meu ver, são inegociáveis, assim, no sentido de que, cara, a fidelidade, a Uhum, abertura à vida, sabe? Enfim, o amor ser exclusivo, uma série de coisas, né? Que isso, pra mim, são valores aham, reais, entendeu? Eu não uhum, aceitaria, sei lá, uma situação, assim, teoricamente, de infidelidade, né? Só que ao uhum, mesmo tempo eu consigo enxergar que, sei lá, se o meu marido é infiel comigo, ele não tá bem. E eu preciso estar do uhum, lado dele, entendeu? Então, uhum. assim, a fidelidade pra mim é um valor. Mas, entendeu? Mas não quer dizer que se isso for quebrado pelo outro, beijo, tchau, né, cara? Entendeu? Acabou. Assim, uma coisa tipo, Uhum, cara, isso pra mim não dá, entendeu? Mais ou menos, porque assim, eu não posso deixar só o valor na minha cabeça. Eu tô diante de uma pessoa. de E uma essa pessoa. pessoa, pra mim, tem um valor maior, entendeu? Ou sei lá, se meus filhos, Exatamente. por exemplo, sei lá, religião pra mim é um valor. É um valor Uhum, inegociável no sentido de se, sei lá, se os meus pais ou os meus sogros começam a atacar minha religião, não tem negociação. A gente não uhum, vai frequentar mais o mesmo ambiente. Ponto. aham, Entendeu? Não aham. vai. Se eles começam a atacar isso, tá? Não significa que eles tenham que ter a mesma religião que eu. Mas se eles Concordar, começam. alguma coisa assim, mas Não. atacar. Mas se Aham. eles começam a atacar isso, principalmente em relação aos meus filhos, em relação. Aí, cara, o negócio ficou feio, entendeu? Porque aí, assim, Uhum. eu tenho que preservar os meus filhos.
entendeu? Obviamente que assim, se os meus sogros ou os meus pais quiserem voltar a ter, a se relacionar com a gente, então Uhum. é preciso que eles tenham um pouco de assim, cara, se quer voltar a ver os netos, quer se relacionar com a gente, vocês vão ter que respeitar essa coisa que pra gente é inegociável, entendeu? Agora, se um Uhum. filho meu resolve com adolescente abandonar a fé, é óbvio que pra mim eu vou recebê-lo, entendeu? Mas, Uhum. sei lá, um outro exemplo. Se um filho meu, por exemplo, é casado e resolve abandonar a esposa para poder ter um outro relacionamento, eu não Uhum. recebo na minha casa. O meu próprio filho. Se ele quiser vir Aham. sozinho, beleza. Eu não recebo a mulher na minha casa, mesmo. Isso para mim, Uhum. isso é uma coisa que, cara, está na minha casa, eu não preciso ser conivente com isso, entendeu? Não Uhum. preciso. Apoiar isso como se fosse Não, não um. preciso. Uhum. Isso, assim, pra mim é uma coisa bem clara. Se você quer fazer isso, I'm so sorry. Você vai fazer Aham. isso daqui para fora. De verdade. E Não me receber abraça na minha todas as casa. consequências. Acabou, né? Isso. Você assuma as Uhum. consequências de não se relacionar comigo, entendeu? Porque, assim, é uma infidelidade, um abandono de compromisso com uma pessoa, sendo que essa Aham. pessoa tem um filho com você, entendeu? Então, assim, Uhum. não tem, entendeu? Mesmo, mas ele é seu filho, tudo bem, mas assim, não vai fazer cometer esse pecado, essa injustiça na minha casa, entendeu? Dentro dessa Não casa. vai, Aham. É, entendeu? porque doutor, Então, não quer assim, dizer assim, você vai negar seu filho. Não, é porque dentro da não, sua vou casa, continuar sendo assim, vai isso não continuar sendo vai. meu filho, mas assim, meu filho tem determinadas coisas que não dá, entendeu? Não. Uhum. Então, assim, entendeu? Então, assim, sei lá, Aham. o aborto, por exemplo, inegociável pra mim. Assim, não tem condição de ser conivente com isso. Mas se o meu filho fez um aborto com a namorada, ou sei lá, com a esposa, sei lá, eu não vou Uhum. receber na minha casa? Óbvio que vou. Uhum. Entendeu? É Uhum. diferente, entendeu? Porque assim, Aham. ele abandonar a esposa e estar com outra mulher é uma coisa que ele não vai. Aquilo não vai se resolver. Se ele cometeu um aborto, por exemplo, cara, eu vou ter que acolher porque foi um erro, ele tem como reconhecer aquilo, entendeu? Entendeu? Uhum. Porque aquilo já foi Uhum. feito e não tem solução, não tem como voltar atrás. É uma coisa que aconteceu e não tem como desfazer. Não é, Tem não está como dizendo que você não desfazer, vê a entendeu? gravidade. É um Exatamente, assassinato, uma exatamente. gravidade, só que não tem o que ele fazer nada dali para trás. Quando você abandona uma Sim, mulher, cara, tua mulher tá ali. Né? Assim, não é que você ficou entendeu? viúvo. A sua mulher está ali, você Exatamente. Ela deixou a está casa ali. e está com outra, né? Exatamente. É Então, uma assim, coisa eu que tenho que você mostrar para precisa de ele uma que eu. mudança, né? Exatamente, eu tenho que mostrar Uhum. para ele que, assim, eu não concordo. Entendeu? Aham. E por último, Sammy, uma pergunta que eu achei bem legal também, que eu acho que é uma mãe, ela se preocupou assim, cara, como me formar para poder me doar melhor para o outro? Óbvio que eu sei que isso é algo extenso, mas assim, por onde começar assim, a tentar me formar, assim, para. Porque a gente só Então, consegue dar aquilo que a gente tem também, né? exatamente. Aí volta Então, lá no início, né? Que a gente sim. falou. Não é só falar e chega. Falando dessa coisa de caráter, eu acho que a gente precisa, assim, uma boa coisa que a gente falou, que muito é da gente ter virtude, né? Então, Uhum, tem a Quadrante, por exemplo, ela é uma editora que tem vários livrinhos sobre virtude, entendeu? Sobre a prudência, sobre a generosidade, sobre a pontualidade, sobre a uhum, magnanimidade, sobre. Então, você vai ter uma noção do que é essa virtude. Porque às vezes também a gente não consegue fazer porque a gente nem sabe o que é. Sei lá, a gente às uhum. vezes é preguiçoso e a gente Exato. não tem nem noção que a gente é preguiçoso. Então, E quando qual a é a gente lê um correlação livro disso na minha desse, vida, né? a gente às vezes Uhum, lê um livro desse e a gente fala: caraca, cara, eu sou preguiçosa porque eu faço isso, isso e isso. E aí a gente consegue identificar e mudar, entendeu? uhum. Então, então é isso. O que vocês Legal, estão ótima reclamando, dica. gente? Fala pra mim aí. O que vocês estão nervosos e reclamando? Vocês estão. Não Eu concordo, não acho concordo, não que concordo. ficou com relação Não a vou não receber na receber minha o casa, filho. ponto e acabou. Entendeu? É a minha Falou assim, opinião. você não vai receber o seu filho, tipo, Não vou nunca receber. mais, Se tiver com outra assim. mulher, não vou receber. Paciência. Não vou receber. Tô falando sério, tô falando sério. Isso pra mim não tem como. Não tem como, porque é uma sacanagem. Mas, assim, isso aí. E aí, pro meu filho já ele já acha que não vai casar. Ó, se casar e abandonar a esposa, aí mesmo esquece. Me esquece. Com você, né? Porque você sabe que ninguém vai casar, né?
Não. Ai, Ai, mas, Jesus. não, Ai, mas é Jesus. porque o pessoal fica frenético, né? Uns ficam O pessoal tá defendendo, os outros não nervoso. O pessoal entendem. tá nervoso. Mas, gente, vou Pode ficar salvar e vocês nervoso. vêm com calma. E tá tudo certo. Ai, Ai, Jesus. Fábia, Então tá obrigada por bom. esse papo. Foi Obrigada muito a você, gostoso, muita Bianca. coisa pra gente refletir, né? Assim, é coisa para todo dia mesmo, né? A gente se É, avaliar e se errou, recomeçar. Também assim, né? Cara, aproveita isso para recomeçar, né? Pede perdão e vamos lá, né? sim, exatamente, exatamente. Fiquem tranquilos, pessoal. Fiquem tranquilos. Vocês não são meus filhos, pensa bem. Vocês É, vão. Eu gente, vou fique receber vocês despreocupado. na minha casa, entendeu? Tô falando dos meus filhos, entendeu? Né, gente? Só vamos ficar tranquilas. Um beijo em todos aí. Depois, gente, eu tô doida pra ver esses garotos quando souberem dessa live, como é que foi a live, vou ficar perguntando. Tô ótimo. Sim, sim, exatamente. Ai, Obrigadão, ai. viu, Tâmia? Então tá bom. Obrigada. Um beijo em você. Foi uma delícia. Foi ótimo. Beijo. Um beijo grande. Obrigada. Fica com Tchau, Deus, viu? tchau. Um Bom beijo. descanso. Tchau. Boa Você noite, também. Tchau, pessoal. tchau. Boa noite.